O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Imagens de um conflito que já durou 3 meses, levou milhares de pessoas às ruas, matou dezenas, derrubou um presidente e deixou uma pergunta: qual será o futuro da jovem Ucrânia, um país que alcançou a independência somente há 23 anos e que enfrenta a segunda grande revolução em menos de 10? E com personagens em comum, entre eles o presidente deposto, Viktor Yanukovych. A partir de agora, a UFPR TV ajuda você a entender as relações e a história por trás dos protestos e confrontos que tomaram as ruas da Ucrânia. Eu sou Aline Nunes e o especial Manifestações na Ucrânia está no ar. Eu recebo no estúdio da UFPR TV o professor de Geopolítica e Geografia Política do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, Gustavo Glódias Blum, e também a professora de Direito Internacional Privado da Universidade Federal do Paraná, Tatiana Friedrich. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Professor Gustavo, a imprensa tem mostrado essa questão dos conflitos na Ucrânia como um problema entre Rússia, União Europeia e o posicionamento da Ucrânia e do então presidente. O que mais tem por trás de toda essa história? Bom, essa situação que está acontecendo agora na Ucrânia, ela tem alguns elementos que são novos, sim, alguns elementos mais recentes, mas também existem alguns elementos mais profundos, com uma historicidade um pouco mais antiga. Nós temos, por exemplo, os protestos em si começaram quando o presidente Viktor Yanukovych decidiu não mais assinar um acordo de aproximação com a União Europeia. Então, a partir desse momento, uma conversa que poderia acontecer entre o bloco da União Europeia e a Ucrânia, nos moldes daquilo que aconteceu com a Polônia na década de 2000, começou a ser impedido por essas forças. Isso foi interpretado pela população como um movimento de oposição não só à União Europeia, mas também de aproximação, uma nova aproximação com a Rússia, do presidente Vladimir Putin. Lembrando que também o Yanukovych ele faz parte da etnia minoritária russa que mora no leste e no sul da Ucrânia. Então isso acabou sendo identificado como um retrocesso, uma identificação com um processo de afastamento da União Europeia e um reaproximamento com a Rússia. Agora, professora Tatiana, a Ucrânia não é um país até culturalmente homogêneo, Existem diferenças entre as regiões. Realmente a Ucrânia, se for olhar o mapa, ela tem uma cisão, no meio, separando o leste do oeste, um oeste mais voltado para o ocidente, e com um foco e uma perspectiva mais europeia, e a região leste ali fazendo a fronteira com a Rússia, com uma população que fala russo, que pratica a religião ortodoxa cristã. Então, a divisão ela é política, mas ela também é cultural, ela é étnica e ela é religiosa. E isso tudo influencia nessas manifestações e nessas duas sobreposições de interesses atuais da Ucrânia. Interesses desde a União Europeia, que tem interesse na Ucrânia de modo geral, no seu mercado comum, e principalmente da Rússia, que tenta retomar seu protagonismo na região, ali na região das ex-colônias, dos países que formavam esse bloco, além de interesses dos Estados Unidos, dos países que contornam ali, que eram também do leste europeu, que contornam a região. Então, uma questão bem complexa envolvendo ali a Ucrânia. Professor Gustavo, de que forma que essas relações culturais, econômicas e também até geográficas influenciaram em todo esse contexto que a gente viu explodir nas ruas? Bom, como nós estamos abordando aqui já há algum tempo e a professora elucidou bastante essa divisão, essa cisão cultural que existe dentro do território da Ucrânia,
nós temos que lembrar que, por exemplo, o próprio território da Ucrânia, como você bem disse, né, ele é independente há 23 anos. Então, desde o Império Russo, no século XVIII, XIX, começo do século XX, a Ucrânia já pertencia, já era comandada, digamos assim, por Moscou. E logo depois da Revolução Socialista, de 1917, a República Socialista da Ucrânia foi anunciada, foi feita uma revolução socialista aos moldes do que aconteceu na Rússia, e depois ela se associou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União que a gente chama de União Soviética. Então, esse processo, o pertencimento da Ucrânia a uma determinada zona geográfica, e principalmente geopolítica, ou seja, estando na zona de influência de um determinado poder, ela já é muito antiga. Com a independência da Ucrânia na década de 90, no começo da década de 90, nós tivemos um processo de, primeiro, incapacidade da Rússia, principalmente, que é a vizinha, né, da Ucrânia, em estabelecer os seus interesses naquela região. Né, todo o bloco soviético passou por um longo processo de recessão econômica, né, que teve como seu ponto alto a crise financeira da Rússia de 98, no qual a Ucrânia perdeu muito. Né, 60% do PIB ucraniano foi perdido nesse processo. E até hoje a economia ucraniana sofre muito com os efeitos disso. Até numa pesquisa recente que saiu no meio dessas pesquisas sobre a Ucrânia, na manifestação de que 40% do mercado ucraniano é mercado negro. Então, todo estudo de uma economia própria da Ucrânia ainda passa por ser apenas 60% da representação do mercado como um todo. Né? Então, a gente tem aí todas essas questões, e principalmente a questão da Rússia, hoje em dia, com o presidente Vladimir Putin, querendo se reinstalar no mundo como uma grande potência. O projeto geopolítico do Putin, ele está muito baseado em reerguer a Rússia como uma grande potência energética. E aí que começam todos os problemas que a gente pode encontrar com a Ucrânia, porque pela Ucrânia passam 80% das exportações de óleo e gás da Rússia para a União Europeia. Se a gente for lembrar, em 2006, 2009, a gente já teve alguns problemas em que a Rússia, que tem um conflito em razão da apropriação e exploração desse transporte de gás e óleo, já deixou países como a Alemanha, a Itália e a Grã-Bretanha sem calefação no inverno, porque essa calefação ela é resultado da queima do óleo e do gás provindo da Rússia que passa pela Ucrânia. Então, esse problema que pode parecer local, ele já passa a ter uma escala bem maior. Tatiana, de que forma que a gente pode analisar o papel da Rússia no início destes protestos, a queda do presidente neste momento? Como que a Rússia se comportou e como ela deve se comportar em breve? Havia na Ucrânia um foco para a União Europeia, né? Inclusive perspectivas de um acordo, né? de um acordo de cooperação econômica, formando uma zona de livre comércio. Não que a União Europeia fosse trazer a Ucrânia nos modos como trouxe outros países, né, com livre circulação de bens, de serviços, mas de pessoas também, nada disso, era uma questão só econômica mesmo, de circulação de bens. E esse acordo, então, foi deixado de lado pelo presidente Viktor Yanukovych, e aí ele então, começou a sinalizar essa aproximação com a Rússia de Putin. E então, a população descontente, né, acreditando na União Europeia como a melhor perspectiva, foi às ruas e começaram todas as manifestações. Então, a opressão a essas manifestações veio de um governo apoiado pela Rússia. Né? E a Ucrânia, como o professor falou, ela é estratégia para a Rússia por essa questão de ser o canal para levar o gás para a Europa. A própria Ucrânia depende totalmente do gás da Rússia também. Né? E tem uma questão que é geográfica, que é extremamente importante, porque a Ucrânia ela é fundamental para a segurança russa, porque ela é um país que está ali colado com a Rússia e faz todo um papel de defesa em relação aos outros países, de forma que há uma interferência direta da Rússia na defesa, né, do governo deposto
há uma perspectiva de que venha uma força também russa para retomar um governo, talvez não o mesmo, mas um governo pró-Rússia, até porque a Rússia tem grande interesse ali na região e, inclusive, tendo várias tropas na região, base naval ali na Crimeia, enfim. O Brasil é o país com a maior comunidade ucraniana da América Latina. O Paraná é o estado que recebeu o maior número de imigrantes e hoje concentra a maioria dos descendentes. E a comunidade acompanha todos os passos do conflito, mesmo de longe. Indo no mar, que te aguarda por lá? Ou no Brasil? Ou no tal Paraná? O trecho do poema do ucraniano Ivan Franko já deixa claro o destino deste povo no Brasil. Logo no primeiro ciclo de imigração, no fim do século XIX, o Paraná recebeu quase 20 mil ucranianos. Eles se instalaram em cidades do interior, como Prudentópolis e Malé. Foi em Malé, inclusive, que a Sociedade Ucraniana do Brasil começou a se reunir, em 1922. A Sociedade Ucraniana do Brasil é a instituição civil mais antiga da comunidade ucraniana no Brasil. Os primeiros imigrantes fundaram a sociedade e frequentam esse clube até os dias de hoje. Hoje, através dos seus descendentes. Para preservar o folclore, a sociedade promove todo final de semana um encontro entre gerações de descendentes e de imigrantes. O assunto das últimas reuniões não tem sido outro: o que está acontecendo na Ucrânia. A partir do momento que essa corrupção volta, nós voltamos ao regime soviético. A partir do momento que nós vemos que a Ucrânia, que o alto poder, o alto escalão ucraniano fala em voltar a se unir à Rússia, nós vemos a volta ao passado, quando na verdade nós queremos a Ucrânia para frente. É isso que a comunidade ucraniana aqui longe da Ucrânia está pensando. Apesar da distância, não falta apoio dos ucranianos e descendentes deste lado do mundo. Nós começamos a nos reunir em praça pública, no memorial ucraniano, em prol da comunidade, do povo ucraniano, em prol daquilo que estava sendo gritado dentro da Ucrânia. Para Felipe, filho de Roberto, a mobilização pode ser o marco de uma nova era na história do país. A gente espera que agora o ucraniano veja que ele pode escolher o seu futuro, né? Que ele não precisa só depender do governo, que ele pode dizer para o governo o que o governo tem que fazer para o futuro da Ucrânia. O povo tem medo de estar sendo vigiado, quer dizer, as atitudes, as ações, e daí pode acontecer o pior. Todo mundo tem medo. Meu pai contou no final de semana agora que ligou para um primo dele, que mora em Lviv, na Ucrânia, e esse primo dele contou que um vizinho, o filho de um vizinho dele, disse para os pais que tinha que ir para Kiev, para a capital, para lutar junto. E os pais não tiveram como segurar o menino, 17 anos de idade. E ele saiu de Lviv e foi até a capital. 1 hora depois de chegar na capital, ele estava morto. Mataram o menino, 17 anos. Ele saiu para gritar em nome do povo, mas morreu. Então, esse é o medo. Bom, além de todas essas questões, né, professor Gustavo, a gente ainda tem as perdas humanas de todo esse processo, né? Isso, exatamente. A Ucrânia está envolvida também numa série de protestos que vem acontecendo nos últimos 15 anos aproximadamente, que envolve um choque direto entre diversas populações do mundo inteiro e as forças policiais, as forças de Estado desses mesmos países, né? Cada uma com uma determinada demanda, como a gente viu aqui no caso do Brasil em 2013, mas também no caso do Parque Gezi em Istambul, na Turquia, no mesmo período do ano passado, em algumas outras revoltas populares que aconteceram, que estão marcando um pouco também uma nova relação entre população e governo, né? Que isso também pode causar algumas dificuldades quando a população em si impõe algumas demandas ao governo, e aí o sistema político ele tem que se readaptar com relação a isso, né? A gente está vendo uma série de revoltas e também, principalmente em ex-repúblicas comunistas. A gente teve as revoltas coloridas, dentre as quais a Revolução Laranja, que aconteceu na Ucrânia em 2004, mas também tivemos revoluções na Iugoslávia em 2000, no Azerbaijão em 2003 e na Geórgia em 2005. E todas elas tendo também como base a criação de uma nova estratégia política demandada pela população
para esses países, né, de um certo afastamento com relação a essa zona de influência russa, né? Tem um conceito muito interessante nas relações internacionais, inclusive nós temos um professor, o professor Bruno Hendler, que trabalha com isso lá na nossa universidade, que é o conceito de sistema regional de segurança, né? Então, esse sistema regional de segurança ele é caracterizado quando um ou mais países eles estão, de certa forma, envolvidos entre si, que uma questão de segurança num determinado país acaba envolvendo todos esses, né? E eu acho que o que representa também essa crise na Ucrânia é o choque entre dois diferentes sistemas de segurança que a gente tem, que é o sistema russo, pós-soviético, né? Ou seja, a gente tem tido também alguns problemas com relação à Rússia. Se a gente for lembrar do caso do satélite antimísseis, que a OTAN queria instalar na Turquia há cerca de 5 anos atrás, também gerou um incidente diplomático com a Rússia que está querendo se reposicionar, querendo falar para o cenário internacional: eu estou aqui de volta, né? O Putin está tentando reestruturar esse poderio russo, não mais soviético, russo, mas que depende de várias bases, dentre as quais até a professora comentou anteriormente, né? Uma base bem importante na Crimeia, onde estão as maiores forças marítimas navais da Rússia hoje em dia, né? Ou seja, num território que foi cedido pela Ucrânia à Rússia, mas que também faz parte de todo esse conflito, né? Professora Tatiana, a gente viu ali na reportagem os descendentes, né, de ucranianos, e daí a gente se pergunta sobre o passado da Ucrânia, né, que fez essas pessoas virem até aqui, de que forma que esse passado influencia na história que o país vive hoje? A Ucrânia, ela vem sofrendo sistematicamente diversas crises e que acabaram gerando êxodos, né, temporais da sua população, né? Isso acabou espalhando ucranianos pelo mundo e que faz agora, então, essa retomada pela solidariedade. É verdade, como eu falei, há uma divisão lá dentro, né? Então, da mesma forma que tem essa visão apresentada na reportagem pró-Ocidente, União Europeia, você tem toda uma comunidade russa lá, a quem realmente interessa o retorno, uma aproximação com a Rússia, no momento em que o presidente Putin realmente tem interesse nessa retomada, né, da sua liderança na região. Então, realmente, o papel humano hoje é o de maior destaque, né? E, infelizmente, governos que têm tradições totalitárias não conseguem lidar com a situação e acabam apelando para a violência. E foi isso que a gente viu lá, com tantas mortes acontecendo, inclusive aquela relatada ali na reportagem, bastante infeliz, né? Uma situação muito triste. Professor Gustavo, a Ucrânia é conhecida como celeiro da Europa, né? De que maneira que essa característica do país influencia até na próprio envolvimento da população rural com esses protestos, com toda essa revolta que começou nos grandes centros, né? Perfeito. A Ucrânia ela tem um histórico já, ela é o terceiro maior exportador de grãos do mundo, né? Então, ela tem um histórico de ser essa fornecedora de alimentos, não apenas para a Europa, mas principalmente para os países que formaram parte da União Soviética no passado recente, e também com relação à economia mundial. Então, você tem essa figura da Ucrânia sendo esse celeiro do mundo, mas também por ter essa característica de agricultura, né? A gente estava falando das comunidades que migraram aqui para o Brasil, muitas das comunidades que migraram vieram em razão de grandes processos econômicos que tinham a ver com a agricultura da Ucrânia, né? Na década de 30, o então presidente da União Soviética, Joseph Stalin, ele instaurou um processo de industrialização na Ucrânia especificamente, né, que não deu muito certo. E aí gerou a maior fome que já aconteceu lá na Ucrânia, que eles chamam até o nome específico de Holodomor. Essa fome, ela chegou a derrubar a população ucraniana em cerca aí de 25%, 30% e causou muitas fugas. Muitos dos ucranianos que vieram ao Paraná vieram fugindo desse sistema soviético, até porque a Ucrânia, além dessa divisão geográfica, cultural e étnica que a gente tem, ela também está dividida economicamente. Aquela região mais próxima à Europa, que tem maior acesso principalmente a rios, né, e tem mais planícies,
é a região onde são cultivados todos os grãos que são exportados. Mais ao oeste, na região mais próxima da fronteira com a Rússia, ali com o Cáucaso, é onde estão instaladas as grandes empresas, as grandes indústrias que fazem toda a extração também. A Ucrânia tem uma grande extração de commodities, né? Então ferro, minérios, outros produtos brutos naturais, né? Então também a gente tem essa divisão geográfica que é econômica também dentro do país, e isso acaba acirrando ainda mais as animosidades entre as populações. A Ucrânia ela é considerada como um país que tem as terras mais férteis do mundo, por causa do cheio solo, que eles chamam, que é um tipo de composição da terra que não precisa muito fertilizante, de forma que ela sempre, então, se mostrou como o celeiro do mundo, e o que não tinha muito problema, até pela demanda da China, com quem sempre teve bastante relações. Mas a crise de 2008 afetou bastante isso, né? E mudou essa relação. Além do que, a pouca industrialização que havia estava nas mãos do governo. Com a queda do muro e a desintegração da União Soviética, o que houve? Houve a privatização. Mas não foi uma privatização dessas empresas, das indústrias, da forma mais competitiva, pelas regras de mercado. Não, foi uma privatização totalmente voltada para conluios, entregando essas empresas para coligados políticos. Então, assim, muita corrupção e pouquíssima competitividade, além do que um financiamento ainda do governo. E isso faz com que a economia fique bastante precarizada e que também é um dos motivos que levaram as pessoas às ruas, né? Não é só por um foco internacional por União Europeia e Rússia, não. Eles estavam sofrendo ainda as consequências de toda a crise de 2008 que vem assolando toda a Europa. Vamos fazer um rápido intervalo especial sobre as manifestações na Ucrânia. Volta já. Eu acho que eu nunca vi uma coisa parecida com o que eu acompanhei aqui de perto. É uma história diante dos seus olhos. Quando você tem seus amigos, meu professor faleceu nas ruas de Kiev, um professor jovem de 28 anos. Semana passada, quando aconteceu essa tragédia, 100 mortos, né, nas ruas de Kiev, eu queria ir para lá, se deslocar, ficar junto com meus amigos ucranianos, para ajudar como voluntária mesmo, né, nessa questão de atendimento, tenho o técnico de enfermagem, e ajudar simplesmente, né, porque lá tem muita gente precisando. Só que daí as estradas estavam bloqueadas aqui. Sábado a gente foi para lá, eu fui, cheguei pela manhã, o clima, eles decretaram luto, né, o clima é muito tenso, é muito complicado você ficar lá, porque você já não passou por isso, sabe? Mas a esperança, acho que o povo teve desde o início, desde que saiu nas ruas, desde o início. E a fé que as pessoas têm é muito grande aqui. E é muito triste quando ontem nós estávamos em Kiev, os corpos, né, que ainda estão despedindo. Nossa, é uma multidão que você não tem fim, sabe, lá no centro.
O depoimento que você acabou de assistir é de uma paranaense que acaba de concluir o curso de História em uma universidade ucraniana. Ela participou dos protestos dos últimos meses, viu de perto a luta de um povo, perdeu um professor nos conflitos. No último fim de semana, Oksana foi até a capital Kiev. Com o fim da luta, os ucranianos choram os mortos e juntam os pedaços do país. A UFPR TV apresenta hoje um especial sobre as manifestações na Ucrânia. Eu recebo no estúdio o professor de Geopolítica da Unicuritiba, Gustavo Blum, e a professora de Direito Internacional Privado da UFPR, Tatiana Friedrich. Professor Gustavo, os ucranianos ainda choram os mortos, principalmente na capital, e enquanto isso um novo conflito inicia na Crimeia. Eu queria iniciar esse bloco falando um pouco sobre este território. O que é a Crimeia? Perfeito. A Crimeia ela é uma península, ou seja, é quase uma ilha localizada no extremo sul da Ucrânia. Se a gente for olhar o mapa, a gente vai conseguir identificar bem essa região da Crimeia no mapa da Ucrânia. O que acontece é que a Crimeia e grande parte dessa zona mais leste da Ucrânia só passou a ser de responsabilidade dos ucranianos, ou seja, só passou a ser administrada por Kiev há 60 anos atrás. Então, durante todo o processo histórico dessa região, ela foi controlada politicamente por Moscou, ou seja, pela Rússia, pelos russos, que, como a professora já falou no último bloco, são a maioria étnica nessa região também. E não apenas a Crimeia já foi de domínio russo, mas principalmente hoje em dia ela goza de um direito diferente dentro da própria divisão administrativa da Ucrânia, porque ela é a única república autônoma. Uma república autônoma é uma região que pode lidar com seus próprios direitos, seus próprios assuntos, sem a intervenção da capital. Então, por exemplo, a Crimeia ela tem um parlamento próprio. Ela edita leis próprias que se restringem ao território da Crimeia, mas que estão submetidas, obviamente, a algumas outras questões, como principalmente as relações exteriores, ao comando da Ucrânia, da capital Kiev. O grande problema da Crimeia também é que, por ela ter sido uma península, ela sempre foi um ponto muito geoestratégico, principalmente na política externa russa. Desde o Império Russo, existe, numa cidade chamada Sevastopol, que fica nessa península da Crimeia, o principal braço armado da Marinha Russa. Então, nós temos lá diversos submarinos, diversos navios, alguns inclusive com armas nucleares, armados com armamentos nucleares que podem ser utilizados em alguns conflitos. Então, e essa base ela está cedida à Rússia até 2047. Esse, inclusive, foi um dos motivos que levaram a essas revoltas, porque o presidente Viktor Yanukovych foi ele que estendeu esse domínio russo sobre a Crimeia e sobre, principalmente, a base de Sevastopol. Hoje, agora no dia 27 de fevereiro, nós temos uma série de protestos acontecendo na Crimeia. Então, diversos movimentos sociais pró-Rússia, inclusive, acabaram de invadir o parlamento da Crimeia, dessa república autônoma, exigindo uma certa aproximação com a Rússia. E não apenas isso, só para jogar um pouquinho mais de tempero nessa conversa toda, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, também já ordenou alguns movimentos bélicos, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nessa zona de fronteira. Se a gente for lembrar, em 2008 aconteceu uma guerra entre Rússia e Geórgia, também por territórios autônomos da Geórgia, em que foram utilizados as mesmas bases militares da Crimeia para chegar nessa região ali próxima, que é a região do Cáucaso. Então, esse é um conflito que ainda pode se deslindar, ainda pode desenvolver ainda em algumas outras possibilidades. Agora, além dessa possibilidade de conflito entre países, existe também nessa região uma possibilidade de conflito entre civis por conta das questões culturais, professora? A gente não exclui essa hipótese, esperamos que isso não aconteça, mas realmente a diversidade étnica e a origem pode gerar um conflito interno ali. Claro, com uma interferência direta desses países vizinhos, então, em contraposição ao domínio russo, que o professor explicou, você também tem um outro lado, da União Europeia tentando aproximar, então, também fazendo a cabeça
dessa porção oeste do país, além dos Estados Unidos, que tem tradicionalmente uma oposição à Rússia, né? Então ele se coloca dentro desse tema também. Tem interesse, claro, no mercado, é o que move os Estados Unidos, o mercado da Ucrânia, a mão de obra da Ucrânia, que é relativamente qualificada, branca, cristã, então que não deve trazer problemas no olhar norte-americano. Há um interesse, claro, também de uma parte do governo dos Estados Unidos, não imediatamente do presidente Barack Obama, mas também de um alto escalão ali, de trazer, exatamente por essa situação geográfica da Ucrânia, trazê-la para a OTAN. E a gente vive um grande momento de tensão, né, muito sensível, conflitual entre Estados Unidos e Rússia, em função do Edward Snowden, né, que foi aquele oficial norte-americano que fez a divulgação de todo o programa de espionagem norte-americana nos diversos países do mundo e que foi acolhido na Rússia, né. Então, existe esse domínio de forças que encontra exatamente um terreno fértil numa sociedade que já está dividida, né. Então, problemas imediatos, locais, internos, apoiados por esses interesses internacionais, podem levar a um conflito interno ali na Rússia. Existem, se me permite, existem mais dois itens também que eu acho que é relevante a gente pensar. Nos cálculos do governo provisório, seriam necessários cerca de 35 bilhões de dólares para a reconstrução econômica da Ucrânia. E o governo dos Estados Unidos já está se agilizando para dar um empréstimo de 1 bilhão de dólares, né? Isso saiu recentemente também. Então, já verificando essa possibilidade de um apoio econômico com uma visão estratégica. E existe um outro ponto também, que Kiev foi a primeira capital da cultura eslava, né? Ou seja, apesar de eles terem diferenças étnicas, ucranianos e russos são muito próximos etnicamente. Eles vêm de um mesmo povo, depois se dividiram, inclusive as línguas, né? O ucraniano e o russo, eles são similares num nível que é comparado com o português e o espanhol, né? Eles se entendem, apesar de grande dificuldade. E Kiev tem uma representatividade muito importante por ter sido a sede do primeiro Estado eslavo na história, que depois se dissolveu e criou diversas repúblicas, entre as quais Moscou, que depois se desenvolveu no Império Russo, e a própria Ucrânia. Mas esse peso simbólico para os eslavos é sempre muito grande, né? A gente vê que diversos conflitos giram em torno desses lugares simbólicos, esses territórios históricos. Então, por exemplo, se essa aproximação com a OTAN não seria apenas um ataque ao próprio Putin, né? A posição política do Putin, mas numa leitura mais ortodoxa dessa política eslava, pan-eslavista, né? Seria um ataque à própria manutenção de uma civilização própria dos eslavos naquela região do mundo. Então, os ucranianos ficam, como diz o antigo ditado, entre a cruz e a espada nesse momento, né? Exatamente. Eles estão se encontrando num momento, inclusive, até a possibilidade dessas manifestações e a liberdade com que os ucranianos tiveram para realizar essas manifestações vem também da realização dos Jogos de Inverno, dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, né, que é uma cidade na Rússia, mas fica muito próxima da fronteira com a Ucrânia, no Cáucaso, que também foi em si uma demonstração de poder do Vladimir Putin. O Putin, ao fazer os Jogos em Sochi, que é um resort de verão, não é um resort de inverno, ele queria tornar mais assertivo o domínio da Rússia naquela região do Cáucaso. Se a gente for lembrar, ali no Cáucaso também a gente tem o caso da Chechênia, né, que é uma república separatista, que já gerou muitos conflitos dentro da própria Federação Russa. Então, esse domínio, esse foco excessivo da Rússia em não só promover bem as Olimpíadas de Inverno, mas também de ter equipes que vençam, né, para que isso pudesse ser passado à população como um renascimento da Rússia, né, como a potência olímpica que era a União Soviética até 1991, também foi um foco de atenção da Rússia, que agora está começando a se virar com maior atenção para a Ucrânia, né? Então, até janeiro eles estavam focados, até final de semana passado eles estavam focados em Sochi, e agora eles já começam a prestar mais atenção e também focalizar suas forças nesse conflito, né? E enquanto isso acontece, né, professora Tatiana, a gente tem aí 3 meses de instabilidade até que as novas eleições aconteçam. É muito ruim para o país todo esse tempo de organização interna em que muita coisa pode acontecer? Certamente. O próprio governo provisório, né,
organizado com a ajuda da União Europeia, que tem também seus interesses na região, ainda não conseguiu se formar. Embora tenha essa urgência, né? Um presidente deposto, a formação de um governo provisório que não consegue se concluir. E toda essa iniciativa não parece estar sendo suficiente, porque as manifestações estão sendo retomadas, né? Então há uma insatisfação generalizada e há muito a ser feito e a ser reconstruído depois de tudo que aconteceu. Além do que, há a presença muito forte do massacre das forças policiais e também a questão dos mortos, né? Que são mais de 80 pessoas que morreram em função de manifestação. Nossa equipe entrevistou a cônsul da Ucrânia em Curitiba, a Larissa Mironenko. Ela também falou sobre os preparativos para a eleição e sobre o papel do consulado desde o início do conflito. O consulado tem de avisar todos os cidadãos da Ucrânia que moram aqui ou de maneira permanente ou estão para um curto estadia, avisar sobre eleições, avisar sobre o início da campanha eleitoral, que a propósito já começou esta semana, e sobre todos atos normativos que organizam, regularizam o processo eleitoral. Cada ucraniano tem direito de participar nas eleições, primeiro como eleitores, ou apresentar-se como candidato. Mas candidato deve ser na Ucrânia, pois aqui são eleitores. Mas também eu gostaria de dizer que o voto não é obrigatório na Ucrânia. Isto à vontade de cada eleitor, de cada ucraniano. Pois o consulado tem de avisar, claro, sobre a data das eleições, e depois o consulado tem de ver se é possível organizar o posto do voto aqui. Será organizado obrigatoriamente um posto eleitoral, por exemplo, na embaixada da Ucrânia, em Brasília, e também talvez em São Paulo. Quando começaram as manifestações da oposição lá na Ucrânia, em novembro de 2013, depois em novembro, dezembro e em janeiro, a comunidade ucraniana manifestou também muito preocupada dessa situação dos ucranianos. Alguém tem também famílias lá. E eu aprecio muito estas também manifestações da comunidade ucraniana, que foi como manifestação da solidariedade com o povo ucraniano. A comunidade organizou aqui reuniões com bandeiras ucranianas, por exemplo, no Memorial Ucraniano, em Curitiba, e o slogan foi "My z vami", nós somos com vocês. Eu considero que isto é muito politicamente correto e que a comunidade mostrou que ela está solidária e apoia o povo ucraniano. Em qual sentido? Que problema será resolvido se a crise, que a Ucrânia sai da crise e que a Ucrânia ganha de novo a paz e a estabilidade. Agora, professor Gustavo,
Com todo esse problema das eleições ainda para acontecer, tem o posicionamento da Rússia, que também parece não reconhecer o governo interino, a presença do presidente deposto na Rússia. Como fica toda essa situação de instabilidade e com tanto tempo para correr até lá? Perfeito. Bom, a gente está sempre acrescentando novos elementos, né? E uma das coisas que caracterizaram mais essas revoltas que aconteceram na Ucrânia e o processo político envolvido nisso é que a gente não tem muita noção daquilo que pode acontecer, né? As coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida e muito abrupta. O próprio presidente Viktor Yanukovych, que estava foragido, né? Ele fugiu da capital Kiev quando derrubaram as leis antiprotestos que tinham sido aprovadas em janeiro, e até então seu paradeiro estava desconhecido. Ele ressurgiu, ele apareceu, anunciou que estava em Moscou recentemente, sendo protegido pelo governo de Vladimir Putin. Então, e ele se apresentou perante a comunidade internacional como presidente legítimo, não reconhecendo esse governo interino que teria sido criado de uma forma não legítima, né? É interessante notar também que o próprio presidente Yanukovych, ele foi acusado de fraudes nas suas eleições. Então, ele também não era reconhecido legitimamente por um determinado setor da oposição política na Ucrânia. Então, esse arcabouço que vai se montando com relação à posição, à legitimidade ou não do governo ucraniano também passa por essa questão. A Rússia ainda não emitiu nenhum tipo de posicionamento oficial com relação ao governo ucraniano, mas as mensagens subliminares das quais o Vladimir Putin é extremamente capaz, especialista em enviar ao mundo, também faz parte, também dão um pouco dessa leitura de que eles não vão permitir nenhum tipo, principalmente de ataque militar à etnia russa do leste do país. Professora Tatiana, é possível a existência no futuro de uma polarização da comunidade internacional? Quem vai enxergar o presidente deposto como vítima de um golpe e que países vão enxergar esse presidente deposto como realmente alguém que deveria sofrer isso por parte da população pelas decisões que tomou? É possível que isso aconteça? Essa dicotomia, até maniqueísta, né? Já vem acontecendo na Rússia há um certo tempo, né? Desde as eleições de 2005. Então, você põe um governo pró-União Europeia e daí todo o país, no lado leste pró-Rússia e a Rússia acusam, né, de ter sido um governo colocado por golpe. Aí há um momento de reorganização, aí coloca-se no governo então alguém pró-Rússia e daí a população e a pró-União Europeia e a União Europeia, o Ocidente, junto com os Estados Unidos, já diz que é um golpe do lado russo. Então, essa cisão vai, por muito tempo, marcar os acontecimentos na Ucrânia. E o ideal é exatamente o oposto, né? É garantir a integridade territorial do país, é para isso que existe a comunidade internacional, o direito internacional, que é a minha matéria, ele existe para definir as fronteiras, né, e para que os países acordem as suas normas e não se sobreponham uns aos outros. E assim, garantir a soberania popular mesmo, né, que o futuro que a gente espera é que não haja essa ruptura entre os dois lados do país e que as pessoas se voltem a reconhecer como ucranianos, né? E a reconhecer os governos que legitimamente serão escolhidos. Essa dicotomia também é interessante lembrar que ela está envolta em alguns outros casos passados também que opuseram recentemente os Estados Unidos e a Rússia dentro do reconhecimento de estados ou governos, né? A gente teve o caso do Kosovo, que se tornou independente, mas não é reconhecido pela Rússia, né? E logo em seguida a Rússia reconheceu a Abkhazia, que é uma região do norte da Geórgia, e os Estados Unidos não reconheceram. Então, você tem esse jogo de poder também. E por que para a Rússia é tão importante você manter também essa integridade territorial e manter essas formas de reconhecimento? A própria Rússia, ela é formada por diversas repúblicas autônomas, por diversas regiões internas, uma divisão administrativa, que também corre o risco de se desfacelar. E não só ela, mas é importante que a gente lembrar que tanto a Rússia como a China enfrentam hoje em dia um risco muito grande de separatismo. Então são duas grandes potências mundiais que estão no Conselho de Segurança da ONU, portanto,
o nível mais alto de decisão a respeito de segurança e conflito no sistema internacional atual, que não vão reconhecer algum tipo de separação territorial que não favoreça nenhum de seus interesses, né? Então, isso é importante a gente ter em mente também nos próximos acontecimentos, né? Nos próximos desenvolvimentos. A paranaense Oksana, que você conheceu no início desse bloco, foi até a região de Kiev no último fim de semana. E foi em uma localidade muito próxima à capital que ela conheceu a mansão do presidente deposto. Centenas de ucranianos estão indo até o local para conhecer a residência e ficam chocados com o tamanho, a riqueza e a ostentação da mansão, que ocupa um terreno de vários hectares. O que mais chocou é a visita que eu fiz até a ex-residência, quer dizer, a residência do presidente Viktor Yanukovych, né? Aquilo é um absurdo. Agora, a Ucrânia, para sair dessa crise aqui, vai ter que vender todos os carros que tem naquela casa do presidente, ou sei lá o que eles vão fazer com aquela monstruosa casa gigante que tem... é bem doido mesmo. Que tem carros luxuosos, carros do tempo da União Soviética ainda lá. Sabe quando uma pessoa tem tanta coisa e o povo que confiou, né? O povo não tem nada, sabe? Professor Gustavo, de que maneira que essas imagens que vieram à tona agora, de tanto luxo, contribuem para a formação de uma opinião pública da imagem do presidente deposto ao longo da história? Ele tem uma história bastante complexa, né? Isso, exatamente. O presidente deposto, primeiro que ele vem de um grupo político que assumiu o poder na Ucrânia logo depois da queda do comunismo. Então você tem um grupo político que se manteve e ele foi eleito, ele era presidente na época de... ali pelo ano de 99, mais ou menos. Ele assumiu a presidência e depois acabou saindo do núcleo político. Ele voltou em 2004, apoiado por esse mesmo grupo político, que é um grupo muito próximo dos russos e afastado, portanto, dessa aproximação com a União Soviética, com a União Europeia, perdão. E ele acabou estando envolvido na Grande Revolução Laranja. Foi uma revolução que aconteceu na Ucrânia em 2004, em que as eleições que o elegeram foram contestadas pelo grupo opositor, que utilizava a cor laranja como sua forma de identificação. O que aconteceu nessa revolução? Nessa revolução, a população da Ucrânia como um todo, tanto russos como ucranianos, isso é interessante citar, porque agora a gente tem uma certa cisão, mas contestaram a eleição do Viktor Yanukovych. Então, você teve um processo... manifestações e tudo mais, reunidas principalmente em Kiev, não com o tamanho dessas atuais manifestações, mas em um número suficientemente grande para pressionar a justiça e anular aquelas eleições tomadas. Durante o processo, o Yanukovych já era visualizado como um grande apoiador pró-Rússia, e logo em seguida aconteceu o envenenamento do principal líder opositor, o Viktor Yushchenko. Ele foi envenenado durante o processo de campanha eleitoral, tanto que ele ficou fisicamente bem marcado, né, devido a esse envenenamento, por uma substância típica daquela que os russos utilizam para envenenar os seus inimigos políticos, que é o plutônio, né, uma substância que vem do plutônio e foi utilizada para envenenamento. Ninguém sabe quem envenenou ele, mas dentro desse embate político foi associado diretamente que há uma forte suspeita de que o Viktor Yanukovych tem envenenado o Viktor Yushchenko. E quando ele reassumiu, foi reeleito agora, em 2010, duas coisas prejudicaram a imagem pública dele. Primeiro, ele assinou um acordo de livre comércio com alguns países da ex-União Soviética, incluindo a Rússia. Se não me engano, é Rússia, Cazaquistão, a Bielorrússia e também a Romênia. É um novo acordo de livre comércio que está sendo assinado. Ainda vai ser implementado, mas só ele ter assinado esse tratado de livre comércio e não ter aprofundado as conversas com a União Europeia já foi visto prejudicando a imagem pública dele. E outra coisa que ele fez foi botar na prisão uma outra líder da oposição, que é a Yulia Tymoshenko, que chegou a ser primeira-ministra da Ucrânia, mas foi presa por ter justamente sido o pivô daquelas crises que atingiram a Alemanha e a Grã-Bretanha, com relação ao gás. Ela era primeira-ministra, ela era responsável por negociar com a Rússia essas questões, e ela tentou aumentar os lucros da empresa ucraniana, mas não conseguiu. E aí ela acabou sendo presa
pelo governo, pela parte do Viktor Yanukovych, aí já vi uma certa dissidência do governo, do Estado como um todo, né? Em razão de ter dificultado as negociações com a Rússia. E aí, tanto que um dos símbolos dessa atual revolução foi a liberdade que deram a ela no último sábado, né? Então, isso tudo prejudicou a imagem pública do presidente deposto. Bom, professora Tatiana, um telespectador nosso mandou por meio das nossas redes sociais, o Rony Lobato, ele pediu primeiro que a gente falasse um pouco sobre a contextualização histórica, econômica, cultural, que a gente já falou no primeiro bloco, e ele também pediu que a gente falasse um pouco sobre a atuação desses grupos de extrema-direita, de milícias, como que fica o papel desses grupos nesse contexto de instabilidade? Embora a gente veja uma divisão muito grande nesse conflito envolvendo a Ucrânia, na verdade, politicamente, a gente tem direita versus direita. A esquerda não tem nenhum espaço, inclusive Estados Unidos se aproximando da direita na Ucrânia, a União Europeia, do mesmo modo, puxando para os grupos, né, chamando os grupos de direita para a conversa. Então, e a Rússia também, já numa orientação, né, focada no mercado, de menos intervenção estatal. De modo que não tem espaço para um planejamento, para uma intervenção do Estado na prestação nem dos serviços básicos. Além disso, dentro da sociedade da Ucrânia, você tem milícias armadas, né, de uma orientação de direita também, com uma participação muito forte, né, infiltrada nessas manifestações também, que faz uma vigilância constante ainda no país, e que talvez seja também a origem da violência nas manifestações, né. Além disso, há grupos relativamente organizados que se autodenominam como neonazistas, né, com práticas antissemitas muito fortes, né, então com uma orientação fascista que também está muito presente dentro da sociedade ucraniana. Então, você tem 20, 30 mil pessoas na rua, mas você tem toda a maioria silenciosa, que não se sabe exatamente o que quer, né? Só que essa manifestação tem grandes repercussões, né? Porque tem a violência do manifestante, mas principalmente a violência da repressão. E é esse, então, o panorama, né? Com a participação muito preocupante dessas milícias ainda incentivadas por esses governos estrangeiros. Nós temos ainda algumas milícias também de minorias étnicas, né? Ou das mesmas cidades, né? As populações se ajudando e se armando para se proteger, né? Nós temos, além, a gente falou muito de ucranianos e russos, né? Mas nós temos gregos, romenos, tártaros, povos turcos, né? Ou muçulmanos que habitam também a região. Os próprios tártaros são uma população muçulmana. Exatamente. Na própria Crimeia, né? Exatamente. Que é eminentemente russa. Então, realmente é uma miscigenação muito forte ali. E aí você tem a possibilidade de conflito entre esses grupos, né? Ou seja, esses grupos se armando para se proteger, mas aí fica naquela, né, de ataquei para me proteger, então a gente não sabe o que pode surgir daí, né? Nesse contexto, falta o papel de um líder, talvez, nesse momento, que possa aglutinar todas essas pessoas com desejos diferentes, culturas diferentes, que aglutine tudo isso em uma figura? É sempre preocupante, né, a vinda de uma pessoa que faz o papel de salvador da pátria. Eu acho que já existem vários líderes, pessoas muito bem intencionadas, engajadas politicamente nessas manifestações. Existe essa ala mais focada para a União Europeia, que já esteve no poder e que parece querer retomar e se apresentar nas eleições. Existe também a liderança focada mais para a área russa. Então, assim, a gente não pode esperar que uma única pessoa venha resolver todos os problemas, porque senão voltamos na história, num retrocesso, e a gente retoma aquelas origens totalitárias da região. Então, é importante, claro, novas pessoas surgirem no cenário, mas não um salvador da pátria. Uma das pessoas da região que mais utiliza essa figura de salvador da pátria é o próprio Putin, né? Ele tem uma pose, uma posição, esses sinais que ele manda,
Ele manda, às vezes, também, por exemplo, indo caçar ursos e fazendo essa posição de endurecer, de herói, né? E de recuperar, né? Se a gente for observar, principalmente, o crescimento russo nos últimos 20 anos, só aconteceu durante os governos do Putin, né? Seja do Yeltsin, seja do Medvedev, que é o primeiro-ministro do Putin, não houve crescimento. Então, isso também acaba inflacionando um pouco mais a imagem e o perigo de você ter sempre uma mesma pessoa conectada com o crescimento econômico, que tende aí a arrefecer as oposições, né? Agora, professor Gustavo, para finalizar, o que a gente pode esperar de todo esse cenário que a gente traçou, né, durante todo o programa? O que a gente espera? Tudo? É possível esperar tudo a partir de agora? Uma das coisas que a gente mais está aprendendo com a Ucrânia é que a gente não sabe de nada que pode acontecer, né? O movimento está tão grande, as questões estão se desenvolvendo de uma rapidez tão grande e com consequências também muito grandes, né? É um grande jogo, né? Ou seja, grandes expectativas estão em jogo, diversas atividades muito importantes estão envolvidas nessas manifestações que ocorrem na Ucrânia. Então, a gente não pode saber direito o que estava acontecendo. Eu, por exemplo, na sexta-feira passada, terminei uma análise, mandei para um revisor. Quando voltou desse revisor, o presidente já tinha fugido. Então, o que a gente sabe, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente pode levar em consideração todos esses argumentos que a gente levantou aqui para as consequências, né? Para uma possível análise das consequências. Mas o que vai acontecer depende muito desse processo, até as eleições, pelo menos. E, professora Tatiana, para finalizar também, qual vai ser o papel do Brasil nesse contexto? A gente vai tomar algum lado, algum partido, vai tentar de alguma forma contribuir com esse cenário? A tendência do Brasil é manter-se neutro na questão política, né? Nesse embate de forças internacionais que se colocam na região e especificamente ali na Ucrânia. Embora eu acho que o Brasil ele já tem uma tradição, né, na busca por soluções pacíficas para as controvérsias e autodeterminação dos povos. Então, a tendência do Brasil é proclamar por paz, né, por evitar ao máximo a ruptura da paz e chegar numa situação de conflito armado e sempre visando a preservação do povo, né, das pessoas da Ucrânia que estão lá, seja na manifestação, seja em casa. A tendência é esse posicionamento da presidenta Dilma. Bom, eu agradeço a participação de vocês no programa de hoje. Imagina, obrigado a vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. O programa especial Manifestações na Ucrânia termina aqui. Você pode rever este e outros programas nas nossas redes sociais. Até a próxima!